Olá, pessoal! Hoje vamos fazer um resumo completo do estudo de Brett Meador sobre 1 Coríntios 6:1 a 7:9. Paulo divide o texto em duas partes principais. Primeiro, como os cristãos devem resolver disputas sem ir à justiça secular. Depois, instruções sobre pureza sexual, casamento e celibato. O contexto é Corinto, uma cidade famosa por processos judiciais. O próprio dramaturgo Aristófanes já zombava disso. Hoje, nos Estados Unidos, temos mais de 12 milhões de ações por ano em tribunais estaduais. Brett alerta: ignorar o que Paulo diz revela que a igreja perdeu a autoridade porque abandonou a autoridade da palavra. Vamos começar pelo problema dos processos. Fiquem ligados. Paulo começa com indignação. Ousa algum de vocês, tendo uma queixa contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? O verbo grego toumao significa ousar, ter audácia. Ele vê três tragédias. A primeira, péssimo testemunho aos perdidos. A igreja brigando em tribunais seculares enfraquece o evangelho. Até os judeus resolviam disputas civis dentro das sinagogas. Hoje vemos o mesmo problema em brigas entre denominações por questões não essenciais. A segunda tragédia, a igreja falhou em viver sua posição em Cristo. Paulo lembra: vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Verso 2. Os coríntios se gabavam de dons espirituais, por que não usá-los para resolver problemas internos? Agora vamos à terceira tragédia. A terceira tragédia é a mais dura. Mesmo que vocês ganhem no tribunal, já perderam espiritualmente. Paulo escreve: ora, pois, o grego retema significa derrota total. Vocês podem vencer a causa, mas perderam o irmão e o testemunho. É melhor sofrer a injustiça e sofrer o dano. Verso 7. Paulo está ecoando o ensino de Jesus em Mateus 5:39 a 42. Dar a outra face. Agora, qual é a solução bíblica que Paulo e Jesus dão? Vamos ver o caminho prático que Jesus ensinou em Mateus 18. Jesus dá o caminho certo em Mateus 18, 15 a 17. Primeiro, converse um a um. Se a pessoa não ouvir, leve uma ou duas testemunhas. Se ainda não ouvir, conte à igreja. Se nem assim obedecer, trate-o como gentil e publicano. Brett enfatiza: a igreja deve ter autoridade para decidir com visão bíblica, mas sem dominar a fé de ninguém. 2 Coríntios 1:24. Na igreja dele, já resolveram disputas comerciais sem gastar um centavo com advogados. E se mesmo assim não resolver? Paulo diz: é melhor simplesmente perdoar e deixar para o Senhor. Brett conta uma história pessoal forte para ilustrar isso. Em 1995, Brett comprou seu primeiro Jeep Wrangler novinho. Levou-o para fazer uma proteção anti-ferrugem e a oficina derrubou o carro do elevador, destruindo tudo. Ele queria processar, mas o pai cristão e um amigo advogado disseram: confie no Senhor e deixe para lá. Brett obedeceu, perdoou, e desde aquele dia, Deus abençoou sobrenaturalmente todos os carros que ele teve, melhores preços, melhores condições. Moral da história: por que não sofreis antes a injustiça? Verso 7. A vingança é do Senhor. Agora, depois de tratar dos processos, Paulo muda de assunto e entra na segunda grande parte: pureza sexual. Paulo avisa com seriedade: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. E lista vários pecados graves: fornicadores, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes e roubadores. Mas o que vem depois é a maior esperança do Evangelho. E tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Isso significa que, por mais pesado que seja o passado de alguém, o sangue de Jesus limpa, santifica e declara justo. Ninguém está fora do alcance da graça. Agora, Brett explica com cuidado os dois termos gregos que mais geram debate hoje: efeminados e sodomitas. Vamos entender exatamente o que Paulo quis dizer, sem distorções modernas. Dois termos gregos são centrais nessa lista. O primeiro, efeminados, é malakoi, palavra que no grego clássico e no contexto do século I, designava homens que assumiam um papel passivo em relações homossexuais, muitas vezes prostitutos masculinos em templos pagãos ou na sociedade romana.
O segundo termo, sodomitas ou abusadores de si mesmos com a humanidade, é arsenokoitai. Essa palavra é composta de arsen, homem, mais koité, leito, relação sexual. Literalmente, homens que se deitam com homens. Dicionários gregos antigos, séculos antes do debate atual, definem isso como qualquer relação sexual entre homens, não só prostituição ou abuso. Paulo escreveu em uma cultura onde a homossexualidade era comum e aceita. 14 dos 15 imperadores romanos tiveram relações bissexuais ou homossexuais, e Nero chegou a castrar e casar com um menino chamado Esporos. Não era uma sociedade homofóbica, era uma sociedade pecaminosa. Todos os pecados da lista são iguais diante de Deus, e todos podem ser perdoados. Agora, com essa base, Paulo entra na parte mais prática: o que fazer com o corpo. Paulo rebate o lema coríntio, todas as coisas me são lícitas, dizendo, sim, mas nem todas convêm, e nem todas edificam. Versículo 12. Os coríntios usavam a frase comida para o estômago e o estômago para a comida, para justificar a imoralidade sexual, como se sexo fosse só um apetite natural. Paulo responde, Deus destruirá tanto o estômago quanto a comida, mas o corpo será ressuscitado e pertence ao Senhor. Versículos 13 e 14. União sexual cria união espiritual. Os dois serão uma só carne, citando Gênesis 2:24. Por isso, sexo com prostituta une o corpo de Cristo a uma meretriz, um escândalo. Então vem o comando urgente: fugir da prostituição. O verbo grego feúgete é imperativo e significa corram para longe, fujam imediatamente. Todo outro pecado é externo, mas a fornicação peca contra o próprio corpo. E o motivo mais forte: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós? Porque fostes comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Versículos 19 e 20. Hoje, pornografia no celular é o equivalente moderno de levar impureza ao templo. Isso nos leva direto ao capítulo 7, que continua o tema da sexualidade. O capítulo 7 responde à carta dos Coríntios. É bom para o homem não tocar em mulher. Tocar aqui significa tocar de forma sensual, ou seja, o limite claro contra a fornicação é o casamento. Por causa da prostituição, cada um tem a sua própria esposa e cada uma tem o seu próprio marido. No casamento, há o dever conjugal. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, de igual modo, a esposa ao seu marido. O corpo da esposa pertence ao marido e vice-versa. Não se privem mutuamente, exceto por breve tempo de consentimento para a oração, para que Satanás não vos tente pela incontinência. Aqui é preciso sensibilidade espiritual e cuidado para evitar muitos problemas. Paulo, que era solteiro, provavelmente viúvo ou abandonado por causa da fé, diz: Gostaria que todos os homens fossem como eu. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Celibato é um dom e um privilégio. O solteiro pode se dedicar totalmente ao Senhor sem dividir a atenção. Mas, se não conseguem se dominar, que se casem, porque é melhor casar do que arder em desejos. Brett termina orando para que a igreja viva em pureza sexual, valorize o casamento como instituição divina e que os solteiros usem bem o tempo de celibato para o reino. E você? Qual parte mais impactou você hoje? Deixe nos comentários, curta, compartilhe e se inscreva para mais resumos como esse.